Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Vamos continuar nossa aula de conjuntos, tá? Vamos ver agora a descrição de um conjunto por propriedade, beleza? Bom, vocês vão copiar, tá bom? Eu vou disponibilizar o PDF para vocês lá no WhatsApp. Quando queremos escrever um conjunto por meio de uma propriedade característica P de seus elementos x, escreveremos dessa seguinte forma: A igual a, abre chave, x. Esse símbolo aqui significa tal, tá? Ou seja, conjunto A formado por elemento x, tal que x tem a propriedade P. É só um exemplo, tá bom? Vocês vão ver claramente daqui a pouco, beleza? Lemos da seguinte maneira: temos um conjunto A, né? Conjunto A formado por elementos x, tal que x tem a propriedade P, tá? Professor, não entendi nada. Calma, vocês vão ver o exemplo agora. Olha só. Aqui temos um conjunto A, tá? Formado por elementos x, tal que x é estado da região sul do Brasil. É uma propriedade, tá? Tá bom? Isso aqui vai variar, beleza? Tranquilo? Temos um conjunto A formado, né, igual a elementos x, tal que esses elementos x é estado da região sul do Brasil. Você já consegue me dizer qual é esse conjunto, né? Verdade, professor. Isso aqui está em forma de descrição, né? Por propriedade, beleza? Se a gente quisesse representar esse conjunto, né? Como é que a gente representaria? De duas maneiras, ou por diagrama, né? Ou entre chaves, beleza? Ó, conjunto A, formado pelos estados da região sul do Brasil. Ó. Isso aqui está descrito em forma de propriedade, né? Ó, conjunto A, formado por elementos x, tal que esses elementos x é estado da região sul do Brasil. Olha os elementos, ó, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? E aí por diante, tá bom? Outro exemplo, ó. Conjunto B, formado por elemento x, tá? Tal que x é divisor inteiro de 3. Qual é esse conjunto? Bom, vamos lá, ó. O conjunto B vai ser esse, ó, né? Quais são os divisores inteiros de 3, né? É o menos 3, né? Por quê? 3 dividido por menos 3 dá menos 1, tá? Então, ó, inteiro porque pode ser número negativo e número positivo. Só esses dois, não pode ser número com vírgula. Então, ó, x é divisor inteiro. Ou seja, tá dizendo que o conjunto é o conjunto dos números inteiros, né? Então, ó, 3 dividido por menos 3, ó, menos 3 é um elemento, né? Isso dá menos 1, tá? Então, o resultado deu inteiro, né? 3 dividido por menos 1 dá menos 3. 3 dividido por 1 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, ó, esses camaradas aqui são divisores de 3, inteiro, né? Ó, menos 3, menos 1, 1 e 3. Todos esses camaradas aqui, esses elementos, são divisores de 3, né? Esses camaradas aqui podem dividir o 3, né? E dar em número inteiro, beleza? Tranquilo? Então eu coloquei em ordem, menos 3, menos 1, 1 e 3, tá? Então, ó, descrevemos o conjunto B, ó, por meio de uma propriedade. Ó, o conjunto B, né? Isso aqui está descrito em forma de propriedade. É a mesma coisa, tá? Ó. B, temos o conjunto B formado por elementos x, tal que esses elementos x é divisor inteiro de 3, tá bom? Vamos para outro exemplo. Ó, conjunto C, formado por elementos x pertencente ao conjunto dos números naturais, ou seja, esses elementos x aqui, pertencem ao conjunto dos números naturais, né? Tal que x é maior que zero. Esse símbolo significa símbolo de maior, tá? De novo, recapitulando. Eu tenho um conjunto onde ele é formado por elementos x pertencente aos conjuntos dos números naturais, ou seja, não pode ser número negativo, nem com vírgula, nem raiz, nem potência, entendeu? Só pode ser número entre 0 ao mais infinito, né? Do 0 ao mais infinito, tá bom? Olha só, então esses elementos pertencem ao conjunto dos números naturais, né? E é maior, né? O elemento ele é maior que zero, tá? Ou seja, ele vai do 1, né? Até o mais infinito, tá? Ó. Olha só, conjunto C, formado pelos elementos que pertencem ao conjunto dos números naturais, onde eles são maiores que zero. 1, 2, 3, 4, 5 e aí até o mais infinito, tá bom? Isso aqui vai seguir infinitamente. Percebeu? Por que não pode ser número com vírgula? Porque a propriedade está dizendo que esses elementos pertencem ao conjunto dos números naturais.
Então, ó, existe essa maneira de descrever, né, um conjunto por meio de propriedade. É tranquilo, gente. Super tranquilo isso aqui, tá? Não se assustem com isso. Ó, conjunto C, formado por elementos x, pertencente ao conjunto dos números naturais, né? Isso significa que esses elementos, eles são na ordem de números naturais, né? Ou seja, não pode ser número negativo, nem com vírgula, nem raiz, nem potência e por diante, né? Entenderam? X pertencente ao conjunto dos números naturais, tal que esses elementos x, todos eles são maiores que zero. Então, quais que são esses elementos? Vai do 1 até o mais infinito, né? Porque 1 é maior que zero, 2 é maior que zero, 3 é maior que zero, 4 é maior que zero, 5, tá bom? Esse camarada aqui, ó, corresponde a todos esses elementos, né? Tá bom? Vou só repetir, ó. Conjunto C. Por que é conjunto C, professor? Eu dei o nome de C. Podia ser X, P, N. Eu só dei o nome, tá bom? Tranquilo? Ó, conjunto C formado por elementos X pertencente aos naturais, né? Tal que esses elementos são maiores que zero. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Por que não pode ser 1,2? De novo, porque os elementos estão no conjunto dos números naturais, né? Não está no conjunto dos números racionais, tá bom? E aí por diante, beleza? Então, gente, tranquilo, tá? É uma maneira de descrever tem outro exemplo ali, é uma maneira de descrever um conjunto, tá bom? Por meio de propriedade. Olha só outro exemplo aqui, ó. Conjunto D, formado, né, por elementos x pertencente aos naturais, ou seja, de novo, os elementos que vão estar dentro ali, né, do conjunto, vai ser pertencente aos números naturais, tal que x é maior que zero, né, os elementos, né, esses elementos, é maior que zero e menor que 2. Qual é esse elemento, então? É o 1. Só é o único, né? O único elemento vai ser o 1 aqui. Por quê? Porque esses elementos correspondem, ó, x, ele é maior que zero. Por que é maior, professor? Porque, ó, o símbolo está voltado para o x, né? A abertura aqui está voltada para o x. Por que é menor? Porque a quina está voltada para o x, tá bom? É só sinal de maior e menor, beleza? Então vamos repetir, ó. Conjunto D formado por elemento x pertencente ao conjunto dos números naturais, não pode ser número com vírgula, raiz, irracionais, né? Enfim. Tal que x, ó, os elementos, eles são maiores que zero e menores que 2. Ou seja, esse conjunto vai ser um conjunto unitário, tá? Por que vai ser um conjunto unitário? Porque o elemento, né, é apenas um, tá? Esse conjunto contém apenas um elemento, né? Porque a propriedade descreveu dessa maneira, tá? Por que não pode ser 3 aqui, professor? Porque os elementos, eles são menores que 2. Se você colocar 3 aqui, tá errado, ó. Você tá colocando errado aqui, tá bom? Porque, ó, os elementos, eles são maiores, eles estão entre 0 e 2, né? Entre 0 e 2 só tem o 1, né? Se tratando do conjunto dos números naturais, tá bom? Se fosse números racionais, teria 1,2, 3, 4 e por diante, tá bom? Mas para ficar simples aqui, eu coloquei conjunto dos números naturais, tá bom? Ou seja, esses elementos que estão aqui, que no caso é 1, eles pertencem ao conjunto dos números naturais, então não pode ser número com vírgula, nem raiz, nem potência, e nem fração e aí por diante. Tal que esses elementos, eles são maiores que 0 e menores que 2. Poxa, eles estão entre o intervalo, né, de 0 a 2. Não podendo ser 0 e não podendo ser 2. Então, ó, o único elemento vai ser o 1, tá? Ele sozinho, o único número vai ser 1. Porque está entre o 0 e 2, né? Beleza? Ó, x é maior que 0. Esses elementos são maiores que 0. E menores que 2. Tá? Então, o único elemento aqui vai ser o 1. Tá? O conjunto D é esse cara aqui, ó. Formado por um único elemento. Tá? Que no caso é 1. Bom, conjunto unitário, né? Eu acabei dizendo que era um conjunto unitário, né? Chama-se conjunto unitário aquele que possui um único elemento, tá? Olha exemplo. Conjunto dos estados brasileiros que fazem fronteira com o Uruguai. Se você for pesquisar, o único estado brasileiro que faz fronteira com o Uruguai é apenas o Rio Grande do Sul. Então, eu coloquei o conjunto, né, por nome F, ó, para indicar fronteira, tá? Só o nome, tá bom? Conjunto F maiúsculo igual, né, a esse camarada aqui, ó.
o único elemento, né? Que no caso é o que faz fronteira com o Uruguai, é apenas esse estado. Então, conjunto unitário é quando só tem um elemento. É simples. Professor, quando que eu tenho um conjunto unitário? Quando os elementos forem apenas um, né? O elemento for apenas um, né? Tá vendo aqui, ó? Conjunto F igual apenas um elemento, tá bom? Olha só outro exemplo, ó. Conjunto das soluções da equação 3x mais 1 igual a 10, tá? Percebam que o único elemento para esse conjunto, né? Coloquei S, né? Conjunto de solução, vai ser o 3. Por quê, ó? 3 vezes 3 é 9, mais 1, 10. Pode ser o 4? Não. 3 e 4? Pode ser dois elementos aqui, professor? Não, ó. 3 vezes 4 é 12, mais 1, 13. Não deu 10. Então, o único elemento aqui vai ser o 3, ó, tá? A única possível solução vai ser o 3. Vai ser o 2, professor? Não, porque 3 vezes 2 é 6, mais 1 é 7. Tá? Só pode ser o 3. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Então, a única solução para esse x vai ser o 3. Ó. Tá aqui, ó. Então, o conjunto das soluções dessa equação, eu coloquei como S, né, o nome do conjunto, igual a 3, tá? O único elemento. Então, conjunto unitário, porque possui apenas um elemento. Bom, conjunto vazio. Eu acabei deixando os exemplos sem animações, tá? Quando que eu vou ter um conjunto vazio? Ó? Chama-se conjunto vazio aquele que não possui elemento algum. O símbolo usual para o conjunto vazio é um círculo, né, com um cortezinho ali, tá bom? Obtemos um conjunto vazio quando descrevemos um conjunto através de uma propriedade P logicamente falsa. Olha o exemplo. Temos um conjunto A, né, formado por elementos X, tal que X são alunos do primeiro vespertino maiores que 90 anos. Quais serão os elementos, né, para esse conjunto A? Eu estou falando da nossa turminha, tá? Tem alunos maiores que 90 anos à tarde? Não tem, né? Tá bom? Então, ó, a solução, né, o único elemento vai ser o elemento vazio, vai ser o conjunto vazio, né? Ou seja, a gente não vai colocar as chaves aqui, tá? Vai ser dessa maneira aqui. Tá vendo? Conjunto A formado por elementos X, tal que X são alunos do primeiro vespertino maiores que 90 anos. Ou seja, essa propriedade aqui, para nossa turminha, é falsa, tá? Não tem elemento para esse conjunto, né? Não tem aluno. Logicamente, não vai ter elemento para esse conjunto, maiores que 90 anos, né? Então, por que é conjunto vazio? Porque a propriedade P é logicamente falsa, né? Não corresponde, pelo menos para a nossa turminha, né? À tarde, tá? Observação, ó. A igual a abre-chave, coloca o símbolo dentro, fecha a chave, não pode escrever dessa maneira, pois está indicando que tem um elemento dentro do conjunto A. Então não pode ser escrito dessa forma. Se for escrito dessa forma, indica que aqui dentro, né, o conjunto A possui o elemento, tá? E escrito dessa forma, não. Ele não possui elemento. Dessa forma aqui, se você abrir chave e fechar chaves, é um conjunto unitário, tá vendo aqui, ó? Porque possui um elemento lá, tá? Então você não pode escrever dessa maneira, e sim dessa forma aqui, tá? Apenas com esse círculo, tá bom? Ou então sem esse círculo dentro, né? Sem esse símbolo dentro, né? Mas geralmente a gente escreve dessa forma aqui, ó. A igual ao círculo cortado, tá bom? Que indica conjunto vazio, beleza? Então tem alguns exercícios, né? Ó, número 1. Dê os elementos dos seguintes conjuntos. Vamos lá, ó. Conjunto A. Está escrito em forma de propriedade, né? Eu esqueci do acento aqui, tá? Mas vocês me desculpem. Ou seja, o conjunto A contém elementos X, tal que esses elementos é letra da palavra matemática, tá? Então, ó, vocês vão escrever, né? A igual, né? As letras das palavras matemáticas, né? M, A, T, entendeu? Dessa forma. Porque esses elementos X são as letras da palavra matemática. Então, todas as letras vão ter que conter dentro do conjunto A, beleza? Ó, conjunto B é formado por elemento X, tal que X é cor da bandeira brasileira, né? Então, as cores da bandeira brasileira correspondem ao elemento, a esse elemento aqui, né? X, tá bom? Então, X são as cores da bandeira brasileira. Qual que vai ser esse conjunto, né? Escrito em forma de entre chaves, né? Então, vocês vão escrever o conjunto B igual abre chave, né? E as definitivas cores da bandeira brasileira. Assim que vocês vão ter que fazer, tá bom? Tá escrito em forma de propriedade, tá? Ó, conjunto C é formado por elemento X, né? Ó, formado por elemento X, tal que X
é nome de estado que começa com A, né? Com a letra A, desculpa, não coloquei, mas é nome de estado que começa com A, tá bom? Então, ó, vocês vão colocar C igual, abre chave. Quais são os estados que começam com a letra A? Não tem só um, então vocês vão dar uma pesquisadinha, né? Então vamos pro 2, né? Ficou aqui porque eu não coloquei a transição também, a animação. Ó, 2, associe cada conjunto. Ó, conjunto A é formado por elemento X, tal que X é inteiro, par e não negativo, né? Vocês vão olhar essas três opções aqui e vai colocar esse aqui é o A, esse é o A ou esse é o A, entendeu? Dessa forma. Conjunto B igual a elemento X, tal que X é algarismo arábico, tá? Quais desses aqui são algarismo arábico, né? Ó, esses elementos aqui correspondem ao algarismo arábico, algum deles, né? Então, vocês vão associar, né? Esse é o B, esse é o B, esse é o B. Qual que é o B entre esses aqui, tá bom? E C é formado por elemento X, tal que X é nome de cidade que já foi capital do Brasil. Isso tá fácil, né? Esse aqui vocês vão de cara ver que são esses aqui, tá bom? Então, ó, os elementos, né? Os elementos de C serão Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, né? Já foram capital do nosso Brasil. Então vocês vão associar, ó, esse aqui é o C, e esses dois serão o quê, né? E aí por diante, tá bom? Então, gente, a aulinha de hoje é essa, tá? Só a continuação, né, da descrição de um conjunto, tá bom? Por propriedade, né? Ó. Esse aqui foi só um exemplo, tá? Uma forma genérica, né? Você vê que as propriedades elas podem ser variadas, né? Ó, estado da região sul do Brasil, né? Ó, divisor inteiro de 3, né? Ó, tá vendo aqui outra propriedade? Ó? X é maior que zero, né? Ó. Então o conjunto C vai ser 1, 2, 3, 4 e aí até o mais infinito, né? Outra aqui, ó, x pertencente aos naturais, tal que x é maior que zero e menor que 2 e aí por diante, tá bom? Então, ó, a descrição de um conjunto também pode ser propriedade, né? Tá vendo aqui, ó? E aí por diante, tá bom? Conjunto unitário, né? Então, gente, a gente se vê no WhatsApp, tá? Eu vou compartilhar com vocês o link, o PDF, né, dessa aula.